ouvintes da Rádio Divulgar.net, tudo bem? Então, semana passada nós entramos na seara do estudo da evangelização espírita infanto-juvenil. Vamos continuar nessa seara e hoje nós vamos conversar sobre os pais espíritas. Está na revista O Reformador, ano 131, 2210 é o número da revista, maio de 2013, Preservação da Vida. Nossa leitura de hoje ela foi psicografada pelo espírito Guilhom Ribeiro, através do médium Júlio César Grande Ribeiro. Então vamos lá à nossa leitura de hoje. Aos pais espíritas, deixai vir a mim os pequeninos, disse Jesus. Se já recebeste as luzes do conhecimento espírita, porfiai por extrapolá-las além do vosso mundo íntimo, beneficiando a quantos vos constitui a seara familiar. O conhecimento enobrecedor é qual sol de radiosas bênçãos necessitando expandir-se na direção de muitos para que jamais se estiole nos arsenais do egoísmo. Iluminai vosso lar com os ensinamentos que a doutrina espírita vos proporcionou conforto da existência. Seja igualmente espírita como vossa realidade cristã. O lar que diriges em nome do amor, quer nos exemplos do cotidiano, quer nos testemunhos ante a comunidade espreitadora, seja de igual modo espírita a prole que o Pai vos confiou a vigilância do coração. Conquanto vos rogais especial interesse e carinho na meditação da palavra de Jesus, venho suscitar-vos a análise da questão 383, o livro dos Espíritos, quando as vozes celestes nos fornecem excelentes informações em torno da responsabilidade paterna diante da reencarnação. Nós não temos, talvez, ideia da imensidão da nossa responsabilidade quando aceitamos receber um espírito como filho. É uma responsabilidade gigantesca que a gente não pode passar para outra pessoa. O compromisso é nosso. Transcrevemos, colaborando na pesquisa, o parágrafo que destacamos neste registro, encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar o espírito durante esse período, a infância, entre aspas, é mais acessível às impressões que recebe, capaz de auxiliar o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-los. Então, nós temos uma missão muito importante e muito rica de responsabilidade, que é educar esses irmãos que a gente recebe no seio como filhos. Não negligencieis, pois, com os vossos encargos maiores. Olvidarmos a educação da criança ou do jovem será contribuirmos para a decadência da humanidade. É tão importante que a responsabilidade desses espíritos não evoluírem o mínimo possível é compromisso e responsabilidade nossa. Porque nós o recebemos no nosso ventre, e a partir do momento que nós recebemos no ventre e o recebemos como pai, nós começamos já com um trabalho espiritual junto a eles, os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas programações para quando aquele baby nascer. Então tudo isso faz parte de um contexto de compromisso feito antes da reencarnação de ambos. Por certo, a pediatra garantirá a rigidez do homem, tanto quanto a instrução burilará os arraiais da cultura. Mas somente a educação principiada a partir do lar será garantia da paz e do equilíbrio. Equilíbrio mundial ao qual todos almejamos em nome da concordância e da fraternidade. Jamais titubeeis ante vossos deveres fundamentais. Oferecei aos rebentos de vosso amor o amor de vossa dedicação a Jesus.
Se vosso carinho é capaz de selecionar o melhor alimento para a saúde da prole, o mais eficiente agasalho para cobrir a nudez, o medicamento indispensável para a manutenção da saúde, nunca poderá ser omisso nas escolhas das verdades espirituais, que auxiliarão no adiantamento moral que o espírito requer. Então, é uma cadeia de responsabilidades e compromissos que nós não podemos ou não devemos falhar. Assim como a gente se preocupa com o alimento, com a vestimenta, com a escola, com os amiguinhos que os cercam, com os caminhos que eles vão traçar, a cama que eles vão dormir, as famílias que eles vão conviver, nós precisamos, com a mesma intensidade, nos preocuparmos com o lado espiritual, com o ensino da doutrina aos nossos filhos. Depois, quando eles crescerem, eles decidem se vão continuar ou não. Mas a nossa obrigação de convidá-los, de incentivá-los a frequentar o estudo espírita na juventude e na adolescência é de grande valia. Mesmo que quando eles se tornem adultos, eles não sigam o estudo do espiritismo, mas eles tiveram uma base. O que eles resolverem ser, eles já têm uma base da responsabilidade com Jesus, com o seu espírito, com a sua alma. Descobristes os celeiros da doutrina um tanto avançada em idade, contemplando os filhos amadurecidos no corpo? Tanto melhor, o testemunho de vossa experiência será o mais veemente apelo a que excursione convosco pelos novos horizontes da fé que raciocina. Albergai junto ao coração os filhinhos em plumes, frágeis ornamentos de vinha doméstica, melhor ainda. Tendes uma semeadura valiosa a desenvolver ante aos desafios do tempo. Não cultiveis a enganosa suposição de que os assuntos religiosos devam aguardar a maioridade dos filhos para a livre escolha dos seus roteiros de fé. Muito interessante esse texto aqui. Não cultiveis a enganosa suposição de que os assuntos religiosos devam aguardar a maioridade dos filhos para a livre escolha dos seus roteiros de fé. Não podemos deixar isso acontecer. Como eu falei anteriormente, precisamos levá-lo, incentivá-lo, mostrar o caminho, né? Que existe um Deus, que existe uma outra vida além da morte, que existem compromissos com a espiritualidade, que existem responsabilidades a cumprir, que fizemos um acordo, que concordamos em estarmos juntos nessa reencarnação. Tudo isso necessariamente seria importantíssimo no início do crescimento da criança. Mas se não pudermos, na juventude conseguimos também. Porém, não devemos deixar ao léu, não devemos sermos omissos. Precisamos dar um caminho, dar uma orientação, divulgar o amor de Deus, o nosso compromisso com a espiritualidade. E aí depois eles se decidem. Mas a nossa responsabilidade tem que acontecer. O ensino que vem tardio é qual semeadura fora do tempo. Malbaratam-se as horas e perdem-se as sementes. Auxiliai vossos filhos, crianças ou jovens, preparando-lhes o porvir, conscientes de que exibirão no futuro aqueles mesmos caracteres que lhes plasmardes agora, para aprimorar em seguida os tesouros de fé e o tealismo que lhes apresentais hoje. Será justo examinardes quanto antes vossa posição frente à vida. Há lares em soledade e tédio, no presente carpindo o abandono imposto ao pretérito dos filhos. Responsabilidade que assumimos é dever intransferível em nossa conta espiritual. A gente ajusta a conta. Além de ajustarmos conta com outras situações, a maternidade é um acerto de conta muito importante. A
a maternidade é algo, um presente de Deus, e a gente não pode deixar de lado as nossas responsabilidades, nossos compromissos com os nossos rebentos. Como falei, desde a hora que eles são gerados na nossa barriga. É um compromisso, um dos mais importantes da reencarnação é a maternidade. E também o lado do pai. Não podemos deixar de lembrar que aqui se refere aos pais e não só à mãe, ao pai e à mãe. O pai também tem compromisso, o pai também tem grande responsabilidade. Inclusive o pai geralmente é o exemplo, né? Quando o filho é homem, principalmente, ele se mira no pai. O pai é o herói. O pai é o melhor pai do mundo. O pai é o melhor amigo. O pai é o exemplo. Então, usando desses artifícios da aproximação, principalmente do filho homem com o pai aumenta, triplica a responsabilidade dele em levar o filho para uma seara. Ele precisa ensinar o filho como ele ensina o dever de casa, ele precisa ensinar a evangelização. É muito importante. Ou pelo menos orientar, facilitar a chegada dele até o centro espírita ou até uma outra seara, mas que se aproxime de Deus ainda na juventude, para se tornar um adulto amoroso, compreensivo, carinhoso, tudo isso dentro da fé que ele aprendeu na juventude e na adolescência. É aquele que se omite dos seus encargos com plena consciência das obrigações a desempenhar será invariavelmente o devedor maior ante a inapelável tribunal da consciência. Guilhom Ribeiro. Essa leitura de hoje, ela nos mostra o quão somos responsáveis por receber no nosso ventre espíritos que estão voltando para a seara da terra, para resgatar. Às vezes nem precisam mais vir, mas tem que vir para auxiliar em alguma situação. Nós temos espíritos que não precisavam mais vir para reencarnar, mas eles vêm para auxiliar, né? E a gente, quando tem essa honra de receber um desses espíritos na nossa vida, a gente percebe logo que nasce. Esse anjinho veio para acalmar todo mundo. A gente sempre descobre um na família que está ali para apaziguar, né? Esse é o espírito especial, muito valioso. Então eu quero agradecer a todos a companhia, mais essa oportunidade de estudo, de aprendizado, de orientação, de lembrar, porque nós já sabemos, né? É só uma revisão que nós estamos fazendo, já sabemos de tudo isso. Eu fico muito agradecida por essa oportunidade. Fiquem todos com Deus, que Deus nos proteja, que Nossa Senhora nos guie e nos encaminhe. Obrigada e até mais. Wanda Barros para divulgar.net.